Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. O que a gente precisa entender é a quem obedecemos. Esta é a questão que de fato precisamos discutir em nossas vidas sobre todos os aspectos. A quem obedecemos? Nós nos submetemos a Deus e a sua vontade ou temos nos submetido a homens? Pedro e João, diante do Sinédrio, colocam a mesma questão. Os religiosos, como os de hoje, queriam dominar e impor o seu ponto de vista e a sua vontade, sendo dominadores da população, dominadores das pessoas, dos seus seguidores. É isso que a gente precisa entender. A quem obedecemos e a quem precisamos aprender a obedecer. Este é o fato que irá fazer diferença nas nossas vidas e a experimentarmos da verdadeira vida. Pedro e João, diante do Sinédrio, no capítulo 4, do versículo 18 ao 20, afirma: chamando-os, ordenaram-lhes, ou seja, os religiosos, os membros do Sinédrio, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles estavam sendo proibidos de pregar acerca de Cristo, de falar de Cristo, que muitas vezes e de forma muito capciosa é o mesmo que acontece em nossos dias. Não nos proíbem falar de Cristo, mas nos proíbem de viver a plenitude da vontade de Deus, pois agem como dominadores, exigindo obediência plena. Que a gente precisa entender. Nós não nos sujeitamos às pessoas. Nós nos submetemos a Deus e sujeitamos a Ele a sua vontade. O que a gente precisa entender é que nós não podemos ser ignorantes da vontade de Deus. Precisamos conhecer, pois não se trata de fazer o que queremos, mas de nos submetermos a Cristo e fazermos o que Ele deseja. As pessoas são para nós simplesmente o amém daquilo que Deus está nos falando. Nós não podemos achar que ao recebermos das pessoas uma instrução do que fazer e não recebermos de Deus, isto tem algo errado. As pessoas são para ser para nós exemplos, modelo do que fazer e de como viver. Não é medo que nos governa. Não podemos ser governados e ensinados pelo medo, pois não é assim que Deus opera. O que a gente precisa entender é isso. Nós somos chamados para vivermos e obedecermos ao Senhor. Temos a responsabilidade de aprender através da vida dos outros e ensinar outros a viver. Nós não temos discípulos. Quem tem discípulo é o Senhor. E nós ensinamos as pessoas a serem discípulos de Cristo, a obedecerem a Cristo, a viverem a vontade do Senhor neste mundo. Nada mais do que isso. Qualquer coisa diferente, qualquer imposição diferente é coisa de homem, é pensamento de homem e não tem nada a ver com Deus. Fomos chamados à liberdade, para vivermos a vontade de Deus, para sermos o ser humano pleno que Deus planejou. Chamados à liberdade não quer dizer que vamos viver na libertinagem e fazendo o que nós desejamos e o que os nossos desejos e sentimentos querem, mas buscarmos o conhecimento do Pai, a vontade do Pai, e a essa vontade nos submetermos segundo o modelo de Cristo, segundo o exemplo que Cristo deu. Para sermos discípulos de Cristo, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir este exemplo. É assim que nós experimentamos da vida. É assim que nós desfrutamos da verdadeira vida que Deus nos chama para viver. Pois Ele quer que a gente ande neste mundo segundo os valores do reino de Deus. Que a gente experimente da vida eterna. Que a gente viva o reino na terra. Por isso, a palavra de Cristo e João Batista ensinou que dizia:
Arrependam, porque é chegado o reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, para ser membro da família de Deus, para estar na presença de Deus, o que precisamos fazer? Nada além do fato de arrependermos, de nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e termos a consciência que fomos feito um novo ser, que somos um novo ser, um ser espiritual criado à imagem de Cristo e que temos uma jornada de amadurecimento, de conhecimento e de entendimento da vontade de Deus para andarmos nessa vontade. Por isso, nossas vidas não é para obedecermos pessoas, mas para conhecermos a Deus e nos submetermos à vontade de Deus. Quando o que as pessoas expressam e vivem é segundo o pensamento natural, isto não tem nada a ver com Deus. Que a gente possa ter esse entendimento, nos sujeitarmos ao Pai e obedecermos à vontade do Pai. Mas para isso precisamos conhecer. As Escrituras é a fonte do conhecimento, do entendimento, para recebermos a verdadeira cura e liberdade que o Senhor planejou para nós. Que haja em nós esse desejo ardente de conhecer, compreender e andar na vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.